Êxodo capítulo 26. O tabernáculo, a tenda de Deus. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino tocido, e azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 dessas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade na juntura, e outras 50 laçadas na borda de uma outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para o cobri-lo. A coberta de peles e as tábuas. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, e serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua travados com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para o lado meridional, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata, debaixo de 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas.
Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas de outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. O véu que se separa o Santíssimo. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino, tocido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do lugar, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, e púrpura e carmesim, e de linho fino tocido, de obra de bordador. E farás esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre.